Por que falar sem traduzir é importante? Olha, essa é uma pergunta sensacional, né? E antes de responder essa pergunta, é importante esclarecer uma coisa. Eu não tenho o intuito de eliminar completamente a tradução da sua vida. A ideia não é essa. Eu não tenho nenhum problema com a tradução. Na verdade, o que a gente precisa, eu gostaria que você entendesse, é que a tradução pode ser extremamente útil na hora do seu primeiro contato com o idioma. Em nenhum momento aqui do vídeo estou dizendo que eu sou contra a tradução. Eu estou falando dos efeitos negativos e positivos que ela vai causar ao longo do seu processo e como você usou ela antes e como você deve usá-la hoje. São técnicas, você precisa perceber isso para que você corrija onde está errado para dar tempo, né, de usar corretamente o que você deseja para atingir sua fala. Então vamos lá. O ponto central é o outro. Veja bem, quanto menos você depender conscientemente da tradução dentro de uma conversa, mais fácil você vai, né? Você tende a ter comunicação. Repetindo, quanto menos você depender da tradução consciente, mais rápido você acessa a comunicação. Mas como assim, professor? Como é que eu tenho esse entendimento? Primeiramente, como é que eu tenho esse entendimento, né? Que falar sem traduzir é importante. Como é que eu chego a essa conclusão? Então vamos lá. Primeiramente, a tradução ela leva você a um caos interno de pensar excessivamente na unidade. Imagine que eu esteja falando What did you do yesterday? Na mente da pessoa que quer falar com tradução, ela quer individualmente pensar no what, no did, no you, no do e no yesterday. Ela não se permite a compreensão do todo. E isso não tem a ver com velocidade. Tem a ver com a percepção que ela tem, né, o perception que ela tem sobre a variação dessas palavras. Porque muitas vezes ela ficou tanto tempo naquilo, né, fazendo traduções constantes e mais traduções, que ela acostumou o cérebro a criar o quê? O vício intelectual tradutório, como se fosse um deleite. Agora eu estou no meu momento, vou me deleitar aqui, é disso que o meu cérebro precisa. Ele precisa de mais tradução, porque quanto mais tradução ele tiver, eu vou entender que eu sou capaz de falar. E não acontece assim. Você não é capaz de falar porque você entende mais tradução. Você é capaz de falar porque você conseguiu automatizar a sua fala. É inglês. E muitas vezes com pouco vocabulário. Você nem precisa de tanto vocabulário como você imagina. Agora, o que é que acontece, não é isso, quando você fala de uma forma mais direta em relação à língua inglesa? Você começa a acessar diretamente o significado que quer comunicar. Por exemplo, eu vou ao supermercado, né? Então ontem eu fui ao supermercado. Yesterday I went to the supermarket. Então, mas ao invés de você construir isso aí primeiro em português, o cérebro passa a buscar as estruturas e fica muito mais fácil na hora de você combinar a ideia de, por exemplo, a ideia do que você fez com aquilo que vai acontecer ou com aquilo que já aconteceu. No caso, você vai determinar tempos verbais na sua mente sem perceber que você está fazendo isso, porque é exatamente assim que acontece na nossa língua mãe. Você não fica pensando, eu vou falar no tempo verbal do futuro agora, vou falar no tempo verbal do passado agora, vou falar no contínuo agora. Não, você simplesmente fala. O cérebro acessa isso para você previamente através de um feeling, e esse feeling traduz para você. Olha só, a tradução aqui não é de forma manual, não escrita, não, é interpretativa. Traz essa concepção para sua fala. E aí, eu até citei aqui uma palavra de interpretação.
Porque exatamente, o cérebro interpreta a melhor opção de fala. Então, quando você vê alguém que fica, principalmente em palestras, né? Alguns chamam de tradutores simultâneos, mas o correto é falar intérprete. Por quê? Porque ele vai buscar ali a essência mais rápida para chegar até você. E aí, só que ele já fala, então ele vai incluir velocidade, atividades específicas que vão levar a esse conhecimento. Então, primeiramente, você precisa lidar com isso. Vamos lá. Uma outra coisa muito importante, né, de você evitar essa tradução mental, quando a gente fala em se comunicar melhor em inglês, é porque isso gera mais compreensão. Então, quando você evita, eu não estou dizendo que eu estou proibindo, só estou falando, você evita fazer uma coisa que não está te ajudando em nenhum momento da sua vida para você falar inglês. A tradução, ela também tem seu papel na hora da fala, mas ela não pode ser o todo. Então, se eu tiver que explicar isso dezenas de vezes e dizer para você, a tradução não pode ser o todo, eu vou fazer. Porque você pode ter ouvido ao longo da sua vida que a tradução é o todo. E tem quanto tempo isso? Tem muito tempo. Então não espere que amanhã eu já vou eliminar completamente esse pensamento. Não. Você vai criar novos significados para o uso da tradução na sua vida. E aí começa a acontecer isso, tá bom? Outra coisa, o fato de você já ter usado tradução por muito tempo não quer dizer que você não consiga sair dela. Você vai conseguir sair dela, ok? Mas você só vai conseguir quando você ter a resposta para essa pergunta, né? Por que quando você evita a tradução, você aumenta as suas chances de falar inglês? Porque é notório, é simples. Quando você evita a tradução, não estou proibindo, quando você evita a tradução, ela deixa de ser uma ferramenta usada por você para buscar, ok, compreender o significado. Veja, qual o papel da tradução? Eu vou repetir isso durante o vídeo inteiro. É fazer você entender o significado, aprender vocabulário, construir conhecimento. É essa a ideia. Agora, quando você evita a tradução, o cérebro começa a criar habilidades diferentes para acessar aquela informação. Isso é uma grande verdade, porque acontece com muitas pessoas e elas nem percebem que isso está acontecendo com elas. Porque quando você fala, há uma exigência que a comunicação seja no mínimo natural. Não dá para você falar, por exemplo, igual um robô. Assim, eu gostaria de um café. I would like a coffee. Não, está muito robótico. Então não é assim. Não é decorando, memorizando frases, não. É você se colocando como autor daquela fala. É por isso que isso é um benefício enorme para você quando você evita falar sem tradução, porque o cérebro passa a se comunicar com áreas específicas do seu cérebro que faz com que você fale com mais naturalidade, não é? Quando a gente fala com esse ponto de mais naturalidade, tem um termo científico chamado de carga cognitiva. Você reduz a carga cognitiva no seu cérebro e aquela pressão que você sentia começa a desaparecer naturalmente, porque você está começando a acessar ali de forma mesmo natural áreas do seu cérebro que não estavam sendo acessadas para você falar. Então, esse é o principal benefício de você evitar a tradução na hora da sua comunicação, ou para aprender também, né? Então, veja comigo qual o principal benefício, né? É como se você estivesse seguindo uma rota. Você tem a ideia, né? Olha só, quanto menos etapas você tiver,
mais rápida a sua comunicação. Se eu uso a etapa da tradução, qual é a rota que eu vou seguir? Eu vou seguir a rota do inglês, depois a rota do português, depois a rota da análise, depois a rota do inglês de novo, depois a correção, e aí que vem a fala. É muita rota. Agora, olha só se eu evito a tradução. Qual é a minha rota? Ideia, inglês, comunicação. 3. Só 3. Olha só, ideia, inglês, comunicação. É essa a minha rota. É essa a rota que deve ser parte da sua vida. Se você não faz isso, a rota fica imensa. Você fica cansado. Você desiste fácil. Você não aprende. Bom, faz uma pergunta. Uma pergunta interna. Quanto tempo você está tentando aprender inglês? Quanto tempo? Faça essa pergunta. Quanto tempo? Eu tenho certeza que muitos de vocês estão com mais de 5 anos tentando aprender inglês e não conseguem. Ok? Vamos lá. Um passo muito interessante, né, é que quanto mais você não depende da tradução, mais natural a sua comunicação fica. Inclusive, mais natural, mais bem definida, mais eloquente, você cria mais confiança, você diminui o seu travamento e você gera muito mais comunicação. Então a gente precisa desse ponto de partida para entender esses processos na nossa vida. Agora, tem uma coisa muito importante que eu gostaria de falar para você, principalmente nessa pauta agora. Você pode me dizer assim, professor, mas eu tentei vários cursos e nada funcionou. Não funcionou e aí eu diria, não funcionou por quê? Porque saber gramática não garante que você consiga falar inglês. Volta novamente para o tópico da tradução. Porque gramática, o método de tradução gramática, ela faz com que você se torne uma pessoa extremamente perfeccionista. Quantos de nós nos tornamos perfeccionistas por achar que uma ideia válida não poderia ser modificada, achando que ali era o santo graal da comunicação? E não é. Tradução e gramática para muitos é o santo graal da comunicação, mas não é. Tradução e gramática é o santo graal da tradução literal, da tradução juramentada, da tradução técnica. Aí é o santo graal mesmo. Mas da comunicação não é o santo graal. Você precisa entender isso com muita, eu poderia dizer, com muita força de vontade. Porque se você não começa a mudar seu pensamento em relação ao que vai fazer sentido, você não vai entender, não é? Por exemplo, do que eu vou falar agora. O que é que a ciência ela nos diz em relação ao processo de uma aquisição de uma língua, né? Muitas pessoas falam memória de curto prazo, memória de longo prazo, memória de trabalho. Mas você sabe que a memória de trabalho cansa? Memória curta cansa. Até você transformar algo na memória de curto prazo para memória de longo prazo, ela passa por outras etapas. E são etapas muitas vezes exaustivas, cansativas, cansa ficar repetindo, sem uma ideia real, não é? Eu ensino muito isso para os meus alunos, né? Qual a função da repetição? A função da repetição é o aperfeiçoamento. Só que ela só vai ter uma função no aperfeiçoamento se aquela estrutura, se aquele modelo estrutural que eu estou falando estiver condizente comigo, se estiver dentro da minha persona. Se estiver fora da minha persona, esqueça. Você vai ficar repetindo desnecessariamente. Então, o que é que eu percebo? Tem muitas pessoas que só sabem de inglês. O inglês tem regras, tem verbo, sabe muito de inglês, sabe regras, sabe verbo, sabe preposições, sabe adjetivos, sabe coisas importantes da gramática, nuances da gramática, sabem tudo de inglês, mas não sabem falar. É interessante, né? Sabe
tudo da língua, mas não sabe como usar a língua para gerar a comunicação. De onde que vem? Resultado devido à tradução.